também, e ele está acompanhando aqui a nossa live, está ajudando a coordenar parte mais técnicas, na orientação técnica, junto com o Vitor, que acabou de falar também. Eles estão organizando o Márcio, o além de aplicativo. professor, além de estar ajudando, é professor e pai também, né, Márcio? Verdade, é pai de aluno. De Pai dois. de aluno. Pacote completo. É verdade. Na verdade, Já são estamos ao três, né? vivo, já. Já estamos entrando, então só 2 Estamos ao minutinhos vivo. para a gente já ir começando. As pessoas estão chegando. Essa é uma live importante, porque pela primeira vez nós vamos ouvir a comunidade escolar. A gente conversa muito aqui com os especialistas da educação, quadro de apoio escolar, professores, pesquisadores da educação, intelectuais da educação, né? Mas é a primeira live, pelo menos que nós estamos fazendo com o vereador Celso Gianazzi, com o nosso mandato, ouvindo diretamente agora a comunidade. Até os alunos nós já ouvimos. Agora, com as mães, com os pais, é a primeira live falando sobre o tema. E acalhou porque hoje saiu o decreto, né? E hoje, também, por coincidência, o secretário estadual de Educação, autor intelectual desse decreto, foi na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, da qual faço parte. Nós questionamos, eu cobrei bastante o secretário em relação a isso. Ele não gostou, nós brigamos no bom sentido, né? Ele ficou irritado com a minha intervenção, com 3 intervenções que eu fiz. A primeira foi em relação à educação à distância, a farsa da educação à distância, né, da falta de acesso aos computadores, à internet dos nossos alunos e até mesmo dos professores. Eu falei também, cobrei dele, porque ele fala o seguinte: o lema da Secretaria da Educação é que ninguém ficará para trás. Ele fala isso, nenhum aluno vai ficar para trás. Eu falei, mas como, secretário, o senhor já deixou 35 mil professores para trás, 35 mil professores eventuais, temporários, categoria O, foram praticamente abandonados, eles não estão recebendo os seus salários, nem no governo estadual, nem no governo federal, eles ficaram no vácuo. São 35 mil, não é uma quantidade pequena. E mesmo assim também deixou para trás milhões de alunos que não estão tendo acesso na rede estadual à educação remota, que nem a educação né? Esse contato remoto, porque esses alunos não têm condições econômicas de ter acesso à internet, banda larga, os celulares que possam comportar esses aplicativos. Todas as pesquisas mostram isso. Mas quando eu toquei na questão de volta às aulas, também então, foi um debate ali, ele respondeu. Né? Depois vocês podem ver na internet. Mas, enfim, e hoje foi publicado o decreto. Eu já entrei imediatamente com uma representação no Ministério Público, pedindo intervenção. O Ministério Público não pode deixar. E também com o PDL. O PDL é um projeto de decreto legislativo que revoga, que anula o decreto do governador. Ele tem que ser aprovado, meu PDL, na Assembleia Legislativa, porque um deputado pode revogar, anular um decreto do Executivo, mas tem que aprovar lá na LESP, para fazer uma batalha legislativa nesse sentido. Então, nós estamos tomando providências, também do ponto de vista político, do ponto de vista legal, mas é muito importante que a comunidade se manifeste, que as mães, que os pais, que os alunos, que as entidades da sociedade civil, as entidades da educação, dos profissionais da educação, estão todas elas contra o projeto, a POSP aqui, falando em nível estadual, a POSP, o DEMO, a PASE, a FUSE, o CPP, que é o Centro do Professorado Paulista, em nível municipal, o SIMPEM, a Profem, o Sinesp, CEDIM, Sindicep, todas as entidades são contra. O SIMPRO, que representa o Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino, é contra. A Federação dos Professores de todo o Estado de São Paulo é contra, já se manifestou. Todos, sem exceção, né? Porque nós conhecemos. Eu sou diretor de escola também, da Rede Municipal de São Paulo, trabalhei 20 anos na rede estadual e sou da rede municipal já desde 1985. Agora estou afastado, licenciado do cargo por conta do mandato, mas a nossa rede também é contra. Então, nós conhecemos a escola, o chão da escola, como funciona uma escola, e é inviável uma volta às aulas
até porque esse cronograma, essas exigências feitas pelo decreto, pelo plano que ele apresentou, são inviáveis. Né? 1,5 metro de distância, distanciamento com crianças, principalmente na área da educação infantil, de SEI, de EMEI. Né? Ele falou que a preferência era para que os professores fizessem atividades em áreas abertas com os alunos, ventiladas. Falei, secretário, acho que esse projeto que o senhor construiu de retomada das aulas, ele foi produzido por tecnocratas, por burocratas, por pessoas que estão no universo paralelo, porque essa não é a realidade da rede pública de ensino. Ele falando da rede estadual, logicamente, e aí eu falei para ele que a rede estadual tem centenas de escolas de lata ainda, em várias regiões, principalmente na Zona Sul aqui de São Paulo, onde a gente mora e atua, no Grajaú, em Parelheiros, escolas sem ventilação, sem isolamento térmico, sem isolamento acústico, sem quadras para as aulas de educação física, escolas superlotadas, muitas vezes sem água potável, porque a Sabesp não chega com a água até lá. Isso é inviável numa boa parte das nossas escolas. E até um quadro, ele trabalha muito com aqueles quadros, vai colocando quadro por quadro e mostrando, apresentando, e um dos quadros ele colocou um menino na frente de uma televisão grande, assim, parece que uma televisão dessas mais modernas, dentro de uma sala. Falei, secretário, essa sala, esse aparelho de TV não é do aluno da rede estadual. Você tem que conhecer melhor o aluno da rede estadual da periferia. Ele não tem esse espaço todo para estudar, para fazer as atividades. Então, eu falei de um universo paralelo. Eu falei, esse programa, isso não tem nada a ver com a realidade dos nossos alunos. Não é possível voltar às aulas. E elenquei alguns pontos. Mas o mais importante nesse momento é ouvir as famílias, ouvir as mães dos nossos alunos, das redes públicas e também da rede privada. Né? Públicas porque tem rede estadual, tem as redes municipais. São 645 municípios no estado de São Paulo, cada um com seu respectivo sistema municipal de ensino. Então, nós queremos, na verdade, hoje ouvir vocês, não é isso, Celso? Nosso vereador, Celso Janazzi, também que organiza, tem um trabalho na defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, ele na Câmara Municipal e eu aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vou passar a palavra, então, para o Celso, e depois a gente abre para vocês falarem. Fiquem livres, aqui não tem mordaça, não tem censura, que é um lugar para ecoar a voz de vocês. A nossa live é sempre um instrumento de denúncia, de cobrança, é um lugar para você colocar a boca no trombone e denunciar, e cobrar o governo. Celso, vereador. Celso boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, Carlos, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais. Eu acho que é muito importante isso, porque nós, como o Carlos disse, nós já ouvimos aqui os profissionais da educação, o quadro de apoio, já ouvimos professores, já ouvimos especialistas, e faltava mesmo ouvir vocês, né, as famílias, né, dos alunos, das crianças, tanto da rede municipal como estadual, sobre tudo o que está acontecendo, não só a volta às aulas, mas também a questão também do EAD, né, do ensino à distância. Vocês convivem com os filhos, vocês sabem as dificuldades todas, né, que tem, todo de espaço físico, de meios de acesso tecnológico, todos os a vida que continua, né, todas as famílias, mães e pais continuam com suas vidas, e não é fácil administrar toda essa confusão. E aí vem a volta às aulas numa condição totalmente impossível de ser realizada, né? Utópica. Eu digo lá na Câmara Municipal que o secretário municipal de educação aqui, quando ele fala na volta às aulas, ele está pensando na Nova Zelândia, ele está pensando num outro país, não está pensando nas escolas da nossa periferia da cidade de São Paulo. E eu até fazer um pedido para que quando vocês falarem, quando forem falar, fala qual que é a escola, qual que é se é da rede municipal, se é da rede estadual, porque nós, tanto no nosso mandato na Câmara Municipal, como o do professor Carlos Janazzi, também deputado Carlos Janazzi, nós estamos fazendo atos em frente às diretorias regionais de ensino, conversando com a comunidade, falando a verdade para a comunidade, porque o secretário municipal de educação está falando com as diretorias regionais de ensino, com pessoas que ele
determina que vão falar com ele para falar coisas que ele quer ouvir. E a gente está indo nas delegacias falando, plantão das escolas não, que ele está colocando servidores da educação, os gestores e o quadro de apoio para fazer plantão nas escolas, sendo contaminados aí pelo coronavírus, e também não volta às aulas durante a pandemia. Então, nessa campanha, falando com a comunidade, é importante que a gente saiba também de vocês qual que é a rede, se é municipal, se é estadual, para a gente saber dialogar também sobre esse aspecto. Então, é muito importante esse momento aqui com vocês. Então, vamos começar, Celso, já. Quero ouvir já Carol Caetano, uma das primeiras que acessou aqui já o nosso aplicativo. Carol, fala só, você tem filho na EMEI, quantos? Oi, boa noite. Eu sou mãe de uma menina de 6 anos, fez 6 anos agora durante a pandemia. Ela é aluna de uma EMEI, da Dona Leopoldina, ali no bairro da Lapa, né, entre Lapa e Vila Leopoldina, e eu sou professora também da rede municipal em São Bernardo e da rede particular aqui em São Paulo. Como mãe, então, eu vou falar como mãe, possivelmente eu tive uma conversa já com o pai da minha filha e a gente pensa de fato no não retorno dela esse ano, mesmo que a escola, né, volte a receber as crianças. A gente tem a ideia de que, primeiro, na verdade, assim, existe um lugar, né, eu não posso desconsiderar o meu lugar privilegiado, né? Eu estou num bairro que não é periférico. Eu tenho, por exemplo, talvez eu consiga contar com a ajuda de alguém da família para cuidar da minha filha, né, nesse período. Então, eu não consigo entender por que voltar que ela frequente, né, a escola nesse momento, com tantas incertezas. A gente sabe que a rede municipal da cidade, e estadual e tudo mais, mas a rede municipal da cidade já não contava com uma série de cuidados, né, cuidados mínimos. Isso antes da pandemia. A gente já tem uma discussão, nós já temos uma discussão com o secretário desde o ano passado, e a gente nem falou, nem sabia da pandemia, e esse ano a coisa se intensificou nesse sentido. Então, realmente não faz sentido a gente pensar na volta da criança, por exemplo, no caso da minha filha de 6 anos, para uma escola, se a gente não vai ter os cuidados básicos, a gente não vai ter isso assegurado, né? O cuidado básico de distanciamento, de higiene, enfim, tudo mais. E porque eu não consigo entender o sentido e eu só vou falar da educação infantil, eu não vou nem falar das outras, mas assim, da educação infantil eu não consigo ver sentido em você levar uma criança para uma escola se ela não vai poder vivenciar aquilo que a escola nessa faixa etária tem de importante, que é a convivência, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento físico. É para isso que serve uma escola aos 4, 5, 6 anos. Então, por que eu levo uma criança de 6 anos para uma escola e digo para ela: você não vai poder se aproximar da sua professora, você não vai poder se aproximar dos seus colegas, olha, você não pode ir todos os dias para a escola, porque você vai precisar participar de um rodízio de alunos. Como é que eu explico para uma criança de 6 anos por que ela vai na segunda e não vai na terça? Como é que eu explico para uma criança que está em pleno desenvolvimento que ela não pode se jogar na grama, que ela não pode tocar a mão do amigo? Enfim, isso para dizer o mínimo, considerando, como eu estava falando, esse meu lugar de privilégio mesmo, né? Eu penso que vão existir tantas outras famílias que não terão essa condição, que eu entendo que eu tenho, que são famílias, enfim, que precisarão deixar os seus filhos na escola à medida que a escola for reaberta, porque não vão ter outra opção. Então, assim, eu penso que se é para a gente diminuir o contato, né, para que a gente mantenha algum tipo de isolamento social, então, como é que vai acontecer isso se todo mundo resolver voltar? E eu, particularmente, não acredito, sinceramente, com tudo o que o governo federal, estadual e municipal, né, com tudo que esses governos têm dado como alternativa, eu sinceramente não acredito que a gente vá conseguir, por exemplo, diminuir, né, contágio e tudo mais. Eu acho que esse número só vai aumentar. Então,
Enfim, é isso, assim, fica a minha reflexão de que, de fato, não vejo muito sentido que uma criança, e aí, independentemente da idade que ela tenha, né, vamos pensar antes, para que serve a escola mesmo? E outra, a gente vai conseguir que todas elas estejam no mesmo lugar de aprendizado? Não, não é verdade. Várias crianças já não estão conseguindo acompanhar há meses. Aliás, já não tinham muito acesso e começou a pandemia, pararam simplesmente. O número de evasão está super grande, né? Então, assim, como é que a gente volta? Que parâmetros serão esses? Como é que eu avalio uma criança que passou tantos meses fora da escola? Né? Enfim, é isso. Muito obrigado, Carol Caetano. Muito importante a sua intervenção, o seu relato. Vou passar agora para Regiane Caetano. Outra Regiane, duas Caetano aqui, né? Caetanos. Regiane, libera o microfone. Libera o microfone. Pronto. Pronto. Boa noite. A minha filha, ela estuda na escola estadual, né? Ensino, ela é fundamental, né? 9º ano, tem 15 anos. E só que assim, não sou a favor, sou totalmente contra a volta às aulas, não quero de jeito nenhum ela na escola, porque se antes já estava ruim, né? Não tem inspetor de aluno na escola para estar olhando todos os alunos, não tem funcionários para limpeza, é totalmente, já estava, nunca foi bom, né? O ensino nunca foi bom. E agora, com essa pandemia, com esse vírus, vai ficar pior. Não tenho por que voltar às aulas agora, faltando 3 meses para terminar o ano, né, o ano letivo. Não tem cabimento, não tem lógica. Não tem a vacina não vai ficar pronta esse ano, né? Ninguém sabe ainda, não tem data prevista para ficar pronta, né? E para minha filha não volta, mesmo com 15 anos de idade, não volta. Ela tem problema alérgico, ela é bronquite alérgica também, e mesmo usando máscara, com todos os cuidados que de uma adolescente, não tem lógica, não tem cabimento em voltar mesmo. Porque na escola que ela estuda, não tem funcionários direito, os funcionários, 2 funcionários no período da tarde para cuidar do pátio, né? E tanto funcionário na cozinha, funcionário para limpeza, material de higiene. Então, assim, é muito... Assim, não tem por quê. Agora, álcool em gel na escola, essas coisas, é como você estava falando, eu acredito que o secretário está visando uma escola do primeiro mundo aqui no Brasil, as escolas, para voltar. Então, para ele é diferente. Vai voltar? Então, meus filhos dele vai para a escola, vai estar lá na escola. Eu acredito que, como até essa abertura dos comércios aí, que voltou a abrir tudo, comércio, agora academia, tudo a parques, eu acredito que para eles pressão política, envolve muita coisa em cima disso. Né? Quando eu ouvi falar, nossa, vai abrir tudo, eu falei, como assim? Se de repente estava tudo restrito, né? Falando em lockdown, tudo, e de repente abrir tudo, e escola também vai voltar às aulas em setembro, eu achei estranho. Eu falei, o porquê disso? Tem alguma coisa por trás disso. E as escolas estaduais, municipais abrir, não tem funcionário para olhar os alunos, não tem. Não tem materiais de higiene, essa escola tem mal um rolo de papel higiênico no banheiro. Como? Minha filha não volta, mas não volta mesmo. Não tem porquê, não tem lógica isso. Não tem por que voltar e não vai voltar mesmo. Já até falei no grupo, né? Tem um grupo no WhatsApp da minha filha, né? Que ela está fazendo as aulas online, né? E eu falei para a professora, falei, minha filha não volta. Já avisei na escola. Aqui do lado da minha casa tem uma professora também do ensino fundamental, né? Da escola. E eu falei para ela ontem, estava conversando com ela ontem, ela também é totalmente contra voltar
A grande maioria é contra voltar, tanto da escola municipal, da estadual, é toda a maioria. Que eu converso, todo mundo é contra. Regiane, você levantou uma questão gravíssima, que é a questão da falta de funcionários na rede estadual, a falta de agentes de organização escolar. Você falou, na sua escola já não tem 2 servidores, tem escola que tem 1 apenas. Não tem. Então, como que você volta? E nesse momento agora de volta, esse agente de organização escolar vai ser fundamental na organização das crianças, ele vai ter um papel essencial. Sem ele não é possível volta às aulas. Agora, com o modo completo da maioria, o que acontece na sua escola, na rede estadual, acontece numa boa parte da rede, entendeu? É um problema generalizado. Então, daí que não dá para voltar mesmo, né? Esse é um dos motivos. Tem vários, mas um deles é a falta de estrutura humana também, para que haja a volta. Tem a falta de estrutura material concreta, mas também de servidores da educação para ajudar nesse processo. Vou passar a palavra agora para a Luciana Altman. Luciana. Pronto. Então, o meu lugar de fala vem de mãe, de um menino que vai completar 6 anos, portanto, é da rede municipal, é da EMEI Dona Leopoldina. A gente já sabe que entre rede municipal e estadual já existe uma grande diferença, né? Faço parte do conselho de pais, de famílias, e meu filho está lá desde 2019. Eu tenho uma aproximação, eu tenho conhecimento dessa rotina, porque, como disse a Carol, a gente está no lugar de privilégio mesmo. A EMEI é uma EMEI diferenciada, porque ela ela é aberta para a comunidade, ela é aberta para as famílias, e o plano pedagógico é feito em conjunto, a gente participa ativamente. Então, conhecendo bem a rotina da EMEI, eu tive acesso ao protocolo de volta às aulas, e ao ler, como, né, foi dito já, ele é fantasioso para a nossa realidade, né? Ele não conversa com a nossa realidade. Eu tenho a impressão que a pessoa que escreveu nunca pisou numa escola de educação infantil. Ao ler, eu tenho, assim, teria inúmeras dúvidas para pontuar aqui de como seria esse retorno. Então, não me trouxe uma segurança. Eu me sinto totalmente segura. O meu filho, ele quer voltar para a aula. Eu gostaria muito que as escolas voltassem, que tivesse essa vacina, que tudo estivesse bem. Mas não sinto segurança de permitir que ele volte esse ano ainda para a escola. Temos os professores que também... Nem todos voltarão, porque tem alguns que fazem parte do grupo de risco. E aí, como vai ficar essa situação? O documento em nenhum momento cita a parte dos recursos humanos, o que está faltando. Em nenhum momento ele fala se vai ser reposto, se não vai ser reposto. A questão do material, ele fala de material individualizado para a educação infantil, para crianças que estão construindo autonomia. Crianças de 4 a 6 anos. E que material infantil individualizado é esse? Porque a EMEI não recebeu nada ainda. Então, são muitas dúvidas. Eu sei que é um momento de muita contradição. Tem muita família que precisa da escola como apoio. A escola não tem só o papel de educação, ela cumpre outros papéis também. Um papel que eu acho muito importante é de proteção. E isso tem feito muita falta para as famílias. Mas eu não consigo pensar esse retorno com segurança sem a gente ter funcionários, sem a gente ter condições mínimas e no momento que a criança está construindo a sua autonomia, no momento que a gente estimula ela a viver o coletivo, a viver, a dividir, a compartilhar, e agora nesse plano vem na contramão, dizendo que eles não vão poder compartilhar objeto. Como que eles não vão poder compartilhar objeto numa educação infantil? Então, tenho muitas inseguranças ainda. Tenho mãe, tenho pai. Pode ser que meu filho não tenha nenhum sintoma, mas ele pode pegar
pode transferir para outras pessoas. Então, infelizmente, no momento, eu não vejo condições do ensino infantil retornar. Muito obrigado. Luciana, eu quero passar então agora para Júlia. Júlia. Olá, boa noite, deputados, Carlos, Celso. Boa noite. Boa noite, colegas. Bom, eu acho bastante importante a gente falar sobre saúde mental, né? Quando nós estamos falando de ensino infantil, de ensino fundamental, nós não estamos falando de universidade, onde o ano letivo é semestral. Então, eu acho que primeiro ponto que nós estamos falando de um ensino anual, e nós já temos metade de um ano onde a escola não pôde cumprir o seu papel fundamental, que é um espaço de alfabetização, produção de vida intersocial, né? E de saúde, porque a saúde também ela está ligada nesse aprendizado de sociabilização. E quando a gente está falando em volta às aulas, né, até um nível onde a gente fala do fundamental e ensino médio, a gente está falando da geração Z, uma geração de crianças e adolescentes que é realmente diferente da nossa geração, onde é difícil seguir regras. Então, nós estamos falando de seres, tal qual os idosos, incapazes de poderem ter uma autonomia, de poderem se autopoliciar, onde pôr a mão, quando lavar a mão, né? Então, a gente está analisando o ambiente escolar, mas precisa-se também saber do ser humano que adentra na escola, né? Então, essas crianças, elas são praticamente incapazes de se autoproteger, porque não existe um preparo psicológico para voltar às aulas. A gente está falando de todo um corpo disciplinar, dos agentes, dos professores, né? De como chegar até a escola, das condições sanitárias da escola, né? Eu sou mãe, sou psicanalista, né? Agora já me formei também como psicóloga e fui convidada aqui para poder dar minha opinião, né, na área da saúde mental. Eu tenho um filho de 22 anos, ele estuda na USP, e a USP, que é uma universidade, né, está fechada, né? Ontem mesmo na live a gente viu outros países de primeiro mundo, muito bem observado, né? Então eu acho que nós estamos numa pandemia, muito mais do que vamos continuar a nossa vida social, né? Então, sem dúvida alguma, não há cabimento para isso. E outra coisa também que eu acho muito importante é que é preciso ter um preparo, né? Um preparo desse corpo todo, dessa equipe escolar, porque nós que estamos enclausurados nessa pandemia, né? Nós estamos com muitas sequelas, né? Nós estamos vivendo um luto de muitas situações, onde a gente vê adultos ainda em negação, não utilizando máscara, né? É muito comum nas mídias, quando a gente vê num ônibus, num trem, o próprio indivíduo não vai higienizar corretamente, então a gente está falando, o ser humano, ele comete falhas, né? Então, assim, não há segurança para isso, né? E a escola não vai poder cumprir o papel, né, de ser o segundo ambiente de sociabilização, onde as crianças não vão poder se sociabilizar, né? É impossível uma criança ficar se policiando 1,5 metro, não se tocar, não pegar no lápis do outro, não tocar e não dividir, né? E uma coisa também muito importante, um momento bastante difícil para nós, né, familiares, de conviver todos dentro de uma casa, de os pais terem que deparar com uma realidade de filhos, como cuidar dos filhos, porque uma coisa é você ver a criança de vez em quando, ela vai na escola e volta, ou então ficar na casa da mãe, na casa da tia,
A outra coisa é você ficar o dia inteiro com a criança em casa, né? Então, é um momento onde é uma grande aprendizagem, né? Dos pais, das crianças, de reaprenderem a se sociabilizar. Então, eu vejo como uma oportunidade dentro de casa para que as famílias melhorem a comunicação, né? Para depois, o ano que vem, se Deus quiser, poder voltar à atividade normal, né? A gente tem inúmeros problemas, né? A gente sabe que o índice de alunos, né, no ensino adolescentes, né, no ensino fundamental, eles levam cordas na mochila, eles se autoflagelam, né? Muitos são usuários de substâncias químicas, né? Então tem pais enlouquecidos, com crianças realmente pedindo por maconha, pedindo por essas substâncias, né? Então a gente sabe que isso é muito difícil. Por outro lado, também é muito difícil, né, para nós, professores, darmos aula com esse equipamento digital, não é a mesma coisa, né? Então, é muito difícil, né? Até nas grandes universidades, com alta tecnologia, não é a mesma coisa a gente dar aula presencialmente, né? Então, a aula em live, né, assim como nós aqui, se torna difícil para uma criança se concentrar, tela o dia inteiro. Então, são várias dificuldades, mas o que é principal, que eu acho que seria primordial, deputado, é levantar essa questão, né? Que nós estamos falando de incapazes, né? De seres como os idosos, sem noção, se põe a mão na boca, mexe na máscara, né? Então, esse é o nosso argumento mais forte que nós temos em mãos. Muito mais do que a gente está falando, não, mas falta equipamento, falta água, né? Nós estamos falando da psique desses indivíduos, né? E dos agentes, dos professores, como é que eles vão ficar vigiando, né? O que é perigoso, o que não é, né? É bastante complexo e, infelizmente, né, um ano perdido, mas a gente está ganhando vida, está ganhando uma oportunidade maravilhosa de reaprender, né? Um momento para viver com os filhos, né? Então, essa é a minha opinião, né? E que eu puder ajudar, estou aqui à disposição, né? Muito obrigado, Júlia. E você levantou uma questão importante também, que é a da saúde mental, né? Um momento difícil para todos nós, não? Na área do magistério, por exemplo, eu tenho percebido muitos professores e professoras já com depressão, com síndrome do pânico. Se já existia, né, o adoecimento mental e emocional dos profissionais da educação, isso piorou bastante com esse processo da pandemia. Agora, voltar num clima de medo, de terror, de preocupação, não dá realmente. Acho que você colocou muito bem isso. Essas duas questões. Como você volta nessas condições, né? Num clima de medo. Permita-me só mais uma interseção, né? Mediante essa situação de a gente ficar enclausurado, a nossa bioquímica ela fica totalmente alterada, né? Então a gente não produz beta-endorfinas, né? Então toda a psique, nós ficamos mais agressivos, tolerância zero, né? Então é um perigo social, basta ver nas mídias, nós não podemos encontrar alguém com um pensamento diferente que já somos agressivos, né? Então, isso é muito importante, né? Que a gente possa cuidar primeiro da saúde mental, se restabelecer desse luto, porque essas crianças Covid, né? Elas estão vivenciando um luto. Os pais estão passando essas fobias sociais, essa depressão, essa ansiedade, né? O terrorismo que a gente vê, né? Um exagero em algumas mídias, não mostrando o lado bom, só o lado ruim, né? E a gente tem sempre vários lados a observar. E essa questão, a saúde, em primeiro lugar, a mental, se a mente não está boa, né? Mente sã, né? Você, né, Celso, que é diretor, sabe, né? Mente sã, corpo são, né? É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Júlia, quero chamar agora o Tiago Luz, que é do Cresce. Tiago? Boa noite. Boa noite a todos e todas que estão assistindo. Boa noite
ao vereador e ao deputado Janazzi. Em primeiro lugar de tudo, agradecer por esse espaço tão importante e tão raro hoje em dia, infelizmente, que é essa oitiva de nós pais, e até dos outros profissionais da educação a gente percebe isso. Eu que já fui funcionário da educação na prefeitura municipal, eu fui até, né, até inclusive, aposto que o deputado Janazzi não vai conseguir se recordar que são tantas escolas que visitam, mas foi onde eu conheci pela primeira vez o deputado, que ele foi até lá dar um curso para os professores, que era a época de concurso, se eu não me engano, para coordenação, alguma coisa assim, e a convite na época, o meu diretor da escola, o João Kleber Santana, o senhor foi lá dar um curso pessoal, explicou em questão de legislação e tudo mais, lá no Ileusa Caetano, aqui no Butantã. Aí, assim, que foi uma... Hoje, meu filho Matheus, de 10 anos, está na 5ª série, Beatriz, 8 anos, no terceiro ano, 5º ano, né? Terceiro ano. Os dois na MF Alipe André da Serva, aqui no Butantã. E com isso também eu participo do CRES, que é o Conselho dos Conselhos de Escola, que é um espaço onde nós temos para os conselheiros das escolas debaterem, ainda mais nessa questão de pandemia, mais do que sempre foi aberto, mas mais do que nunca agora a gente está estendendo o convite para todas as pessoas da rede participarem. Nossas reuniões aí está batendo 60, 70, 80 pessoas, que a gente considera uma conquista, que quanto mais participação, mais de fato o conselho está representando aquilo que as pessoas das unidades estão vivenciando, né? E eu, como já fui um inspetor de aluno, para quem não conhece as terminologias, que é o que seria o ATE, e sou filho de professora, nasci lá no Hospital do Servidor Público Municipal, desde a minha infância toda eu percebi a diferença de uma escola que tinha comunicação, onde o conselho de escola era ativo, o diretor ouvia os professores, conversava com a comunidade escolar, e uma escola que muitas vezes o diretor tomava a decisão sozinha. Infelizmente, a gente, hoje, graças a Deus, vem melhorado, é menor esse hábito, né? Mas antigamente tinha muito diretor que tocava e falava, não, é do meu jeito, ponto, acabou, e a equipe tinha que obedecer. E a gente via as consequências disso, tanto para o desenvolvimento profissional dos professores e suas atividades, como dos próprios alunos, de toda a comunidade escolar, e como isso era negativo. Infelizmente, a atual gestão, se para uma unidade isso já é ruim, perigoso, imagina tratar toda a rede municipal de São Paulo, do tamanho que é, de uma forma fingindo que é algo homogêneo e que consegue se empurrar um protocolo gigantesco, como seria esse, da volta às aulas, numa canetada só, sem ouvir as escolas, sem entender as necessidades. Necessidades essa que, como já foi apontado aqui muito bem, tinha muitas escolas sem professor, tinha muitas escolas sem ATE, sem inspetor de aluno, sem alguém para verificar na hora do intervalo. Aí quando você fala, por exemplo, tive a feliz ou infeliz oportunidade de assistir o atual secretário de Educação, Bruno Caetano, numa entrevista que ele deu para a Rede Globo, e ele dizendo que ia separar os alunos em questão de sala. Não, a gente divide, para ficar menos aluno por sala, a gente divide em salas. Em que sala vazia ele acha que tem nas unidades? Assim, qual foi a última vez que ele pegou, foi bem dito aqui, qual foi a última vez que ele pisou o pé numa unidade escolar em funcionamento e viu a quantidade excedentes de sala que não existe? E ainda pior, se ainda poucas exceções de escolas municipais ou estaduais tenham salas excedentes durante o seu turno, e os profissionais para ocuparem essa sala durante aquele período? Porque muitas escolas já estavam com falta de profissionais antes da pandemia, pensando no cenário de pandemia, onde muitos serão afastados por culpa de ou ser do grupo de risco, ou infelizmente até alguns que estejam doentes no momento, até mesmo aqueles que estão para se aposentar. Ainda outra coisa ainda mais grave ainda que que tem chego ao CRES aqui para a gente, profissionais que estavam já para se aposentar, então com a documentação da aposentadoria, já está dentro do grupo de risco pela idade, e não tem previsão de sair aposentadoria, porque também na Diretoria Regional de Educação também está reduzido. Então, como é que esse profissional vai conseguir se aposentar? Ele vai ter que fazer uma licença, ele vai ter que fazer alguma coisa, e aquela unidade que já estava com uma defasagem de profissionais, ela vai ficar ainda mais defasada. Então, Thiago, eu não mandaria meus filhos de volta para a escola, porque será um risco, tanto por culpa do coronavírus, quanto que eu sei o risco que é você colocar 30, 40, 60, 100 crianças num pátio, sem um inspetor de aluno para olhar. Criança é criança. Eu moro hoje em Taboão da Serra, meus filhos estudam em São Paulo, que eu moro bem na divisa. Eu sou motorista por aplicativo, eu lido com adultos dentro do meu carro. Um adulto que, para falar, tira a máscara para falar para você alguma coisa.
Isso é um adulto de 30, 40, 50 anos de idade. Como é que você vai falar para uma criança ou uma sala de crianças não tirar máscara? Uma criança respeitar 1,5 m. A minha filha de 8 anos está desesperada para abraçar as amigas, para abraçar a professora. Os professores que sempre foram muito carinhosos, sempre tiveram muito contato, sempre altamente respeitoso, mas a minha filha teve uma certa dificuldade entre mudar do primeiro para o segundo ano de adaptação de professor e tudo mais, coisa que é normal para várias crianças acontece. Eu ouvi hoje que um dos protocolos possíveis dessa volta seria a mudança se a criança estava numa sala com professora X, dos anos finais, né? Essa sala voltaria e seria dividida para professor Y e outros professores. Essa criança vai voltar em setembro, não teve contato com os colegas, talvez vai ter separado ela do amigo, aquela coisa. A gente sabe, assim, quem é pai ou já foi pai, se lembra, de uma criança no ensino fundamental, o quanto representa uma amizade para ela. Então, você fala para a criança, você vai estudar, você não vai ver mais a sua amiga, porque ela está no outro grupo da sala, isso já vai ter uma bala psicológica muito grande, é certeza. Outra coisa também que me preocupa muito como pai, e que é um discurso populista que está sendo repetido na grande mídia, é o papo de que o conteúdo precisa ser aproveitado, e que se não for aproveitado agora de segunda a sexta, vai ser sábado, domingo, nas férias, como se as crianças fossem caixinhas que passassem numa esteira e o professor colocasse coisa dentro daquela caixinha. E quanto mais horas ela ficasse naquela esteira, necessariamente mais ela aprenderia. Eu vi que aqui tem a doutora que é formada na área de psicologia, talvez ela possa colocar melhor para a gente, mas dentro da minha visão e da minha interpretação como pai, a criança tem uma hora que ela se esgota, ela tem uma hora que ela se cansa, tem uma hora que ela se frustra, e você dizer que ela vai ficar de segunda a segunda ali na sala para recuperar aquele conteúdo, primeiro que não se está dando, quando a gente ouve esse discurso da rede, a gente percebe que ela está, e a gente como pai também percebe que esse trilhas, que a tentativa do online, é uma tentativa que, por mais que os professores, aí também entra aqui, eu acho que faz parte um elogio aos professores, por exemplo, da escola dos meus filhos, que sempre extremamente dedicados, você percebe que tentando elaborar da melhor maneira possível as aulas online, mas a gente sabe que não é a mesma coisa do presencial, é diferente. Mas quando o secretário fala, não, a gente vai repor o conteúdo segunda a segunda, ele está jogando fora qualquer possível experiência boa que está tendo nesse período, está jogando completamente de escanteio e está dizendo que o que importa são horas, aulas da criança sentada ali na cadeira. E eu sei que isso seria extremamente prejudicial para minha filha, para o meu filho, porque o que eles precisam é de um atendimento que seja pensado, como os professores sempre pensam, com agora me fala o nome da memória, mas tanto o Dr. Celso quanto o Gianazzi são professores, além de parlamentares, mas tem todo um projeto pedagógico envolvido em todas as escolas, seja municipal, seja estadual, desde lá do começo do ano, que é desenvolvido, que é pensado, aí tem a GEI, isso, aquilo, outro, para que, de fato, a criança tenha aprendizado. Aí vem o secretário de Educação e me dá uma entrevista dizendo que não, o que importa é a quantidade de horas da criança sentada na frente do professor. Assim, eu, como pai, pai que participo, eu sinceramente chego a ficar frustrado e muito nervoso com uma declaração dessa, que parece que ela ignora completamente qualquer diretriz educacional. Qualquer questão psicopedagógica, pedagógica, social, qualquer coisa assim é jogada na lata do lixo e parece que é só a criança ficar lá que vai aprender. E a gente, ainda mais todos os pais que estão agora tentando na frente do filho com o caderno, tá percebendo que não é só você ficar ali na frente do caderno com a criança e falar para a criança, faz na frente do caderno. Você tem que ter um cuidado, tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo, tem um ritmo, a mão dói, a criança pede água e tudo mais, porque é um processo. Ela está aprendendo, ela está numa formação. Agora, já não basta as consequências que o coronavírus, esse distanciamento, já afetou as nossas crianças. Qualquer volta precipitada agora de 8 de setembro e forçada dia 8 de setembro, ainda mais pensando num calendário extremamente rigoroso para cumprir essas horas, vai causar mais prejuízo aos nossos filhos do que qualquer vantagem. Por isso, eu, como o Thiago, sou contra, o Cresce Butantan é contra, e eu digo aos senhores parlamentares, tanto o Celso quanto ao Carlos Gianazzi, que contem conosco, que se manterem essa forçação de barra de voltar a qualquer maneira, seja de manifestação física, via internet, seja o que for, nós precisamos mostrar para o resto da população
que as nossas crianças não ganham nada com essa volta. Elas só têm a perder e o risco é muito alto. E só uma última frase, só para concluir. Conteúdo se recupera. Vida, infelizmente, não. Obrigado. Muito bem, Tiago. O seu depoimento é muito importante, porque, além de você ter uma visão muito crítica em relação a esse processo, mas você também já foi um agente de organização escolar. Você esteve na escola, você conhece o funcionamento, a estrutura da escola e as deficiências. Por isso mesmo é que você tem certeza da não volta às aulas. E você colocou a questão também do projeto pedagógico, que eu questionei o secretário hoje, falei, esse projeto pedagógico da Secretaria de Educação é tecnicista, é de educação bancária, é conteudista, que é como se você estivesse numa educação presencial. Eles nem conseguiram fazer uma conversão, entender que é um outro momento histórico, uma pandemia, as pessoas estão morrendo, eles não conseguiram fazer essa conversão de entender o momento, estão reproduzindo uma educação presencial nos computadores, nos aplicativos, né? Mas reproduzindo o que Paulo Freire tanto criticou, uma educação bancária de conteúdos, dando prova para os alunos. Tem escola que exige até que o aluno vá de uniforme para frente do computador, que ele fica ali 4 horas na frente do computador de uniforme escolar. Então, isso não é inviável, né? Eu quero chamar, então, a Priscila Vasco, é isso? Priscila. Carlos, só antes da Priscila falar, só lembrar que o secretário municipal de educação aqui de São Paulo, ele falou que na volta às aulas, ele vai fazer uma avaliação para ver o que os alunos aprenderam nesse período. Olha que absurdo isso. Olha com o que ele está preocupado, com a parte formal apenas. Viajando. Viável isso. Vamos ouvir a Priscila. Vamos lá. Boa noite, gente. Eu sou mãe, né, de uma menina de 5 anos. Eu faço parte da EMEI, Dona Leopoldina, né? Sou conselheira também. E, assim, eu compartilho de muitas frases, eu concordo com o que as pessoas falaram. Uma das coisas que, assim, eu levanto bastante, que a prefeitura, ela desde o ano passado, o que ela fez? Ela começou a reduzir os funcionários na área de limpeza. Nós fazemos parte, né, de uma área privilegiada e assim, na escola, nós temos 9.000 metros e eles tiraram de 8 funcionários da limpeza para 3. Então, assim, isso antes da pandemia. Eu participei de algumas reuniões, cobramos do secretário e eles simplesmente ignoram qualquer coisa. Então, essa retomada, né, das voltas às aulas, eles querem empurrar as crianças e, assim, se nós tínhamos esse problema antes, como que vai fazer toda a higienização? Com 3 funcionários, né? Quais são os protocolos? Como o Thiago mesmo falou, tem uma ATE, não tem mais funcionário para apoio, material na EMEI, lá na EMEI, eles mandaram 3 litros de álcool. Então, assim, o protocolo, ele não é claro. O protocolo diz que as crianças não vão usar máscaras. Os educadores vão usar máscaras. Como que nós vamos fazer? E a coletividade, né? Nós pedimos até para o secretário um retorno com relação a esse pessoal de limpeza. Precisa, nós estamos falando de uma educação infantil que as crianças estão aprendendo a usar o banheiro. Como que uma pessoa vai limpar o banheiro antes da pandemia? E agora? Que cada criança vai utilizar o banheiro, tem toda a higienização do antes e do depois. Então, assim, eles querem retomar as aulas. Eu sei que muitas famílias estão passando por muitas dificuldades. A pandemia é algo novo para todos nós, né? Eu acredito que, assim, a educação é importante. Nós precisamos cuidar da educação como um todo, ter a educação de qualidade. E o que eu estou vendo não é isso. Empurra a criança, passa o ano, eu fiz o meu trabalho. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de problemas que estão vindo muito antes da pandemia e que eles simplesmente estão ignorando. A limpeza é essencial para todos. Existem escolas, eu não sei o nome exato, mas de Perus, que são 1.000 alunos.
para uma pessoa de limpeza. É surreal. É um trabalho escravo, até mesmo para o próprio colaborador. Os próprios alunos estavam ajudando essa pessoa da limpeza a carregar os sacos de lixo. Então, como eles estão programando uma retomada em setembro, sendo que eles não pensaram em nenhum... Eles colocam um protocolo de limpeza, mas eles não dão nenhuma estrutura. Então, assim, todo mundo sai prejudicado? Sim, todo mundo sai prejudicado. Mas nós estamos falando, até mesmo como a Júlia disse, nós temos que resgatar o quê? A nossa família, né? Entender como as crianças estão passando esse momento que não é fácil, mexe muito com o mental de todos nós. Imaginem elas que têm uma rotina e que, de repente, não tem mais nada disso e tem que aprender. Então, assim, eles estão cobrando dos professores que enfiem matéria. Como que você transfere toda a responsabilidade de uma educação para os pais? Eu estou falando, a minha escola, nós temos um conselho muito ativo, mas nós sabemos que o problema vai além. E, assim, a escola, a direção, todo mundo trabalha junto com a comunidade. O problema é que nós não ouvimos. Quem tem que bater o martelo, quem tem que dar um retorno como secretário, ele simplesmente ignora. Então, nós não podemos mais ficar calados. Nós não podemos simplesmente pegar minha filha e colocar na escola. Ou então colocar pessoas famílias que realmente não têm a possibilidade de ficar com essa criança em casa e jogar ela no abatedouro, porque ela pode se contaminar. E ela vai levar isso para a família dela. E são vidas. Então, assim, eu sou contra. Eu realmente já cobrei várias vezes que o secretário retorne para a gente, tenha soluções, faça todo o projeto antes, né? Cuida dessas coisas que já estavam com problema muito antes da pandemia, para ele dar a segurança para todos os pais, todos os familiares, de que as coisas vão caminhar, e não simplesmente marcar um protocolo de retomada com todo o problema que já vem ocorrendo desde o início do ano, desde o ano passado. Muito obrigado, Priscila, pelo seu depoimento, pelo seu relato e pelo seu posicionamento. Vou passar para a Ana Paula. Ana, olá, boa noite a todos. Boa noite, deputado Carlos, boa noite, vereador Celso, boa noite aos pais. Obrigada, doutora Júlia, por estar aqui presente. Eu faço aqui basicamente um resumo, né, de tudo que foi falado. Queria pedir uma parte aqui, deputado. Eu estou aqui com um amigo meu e vizinho, ele ia participar da live, mas ele não conseguiu colocar o aplicativo, então, o senhor Heraldo, se ele puder participar depois e falar, eu agradeço, tá bom? Sim, ele divide com você o tempo, fica tranquila, pode. Tá bom. Tá bom? Eu gostaria de falar aqui, em primeiro lugar, é que eu não gostaria que meus filhos voltassem à escola também. Eu sou mãe da rede estadual, tenho 2 filhos, um menino de 9 anos, que está na escola estadual Professor Paulo Rossi, em Mirandópolis. Tenho uma filha de 15 anos, que está no primeiro ano do ensino médio da escola estadual Rui Bloem, também em Mirandópolis. O meu filho de 9 anos está no 3º ano do Fundamental 1. Então, eu tenho aí uma diferença, né? O Fundamental 1 e o ensino médio. O que eu falo aqui, gente, é que uma das maiores preocupações é, primeiro, ainda não existe a solução para o Covid, né? A segunda coisa que eu falo para vocês é que em todos os pronunciamentos, né, que foi feito aí pelo governador João Dória, o principal que não é falado é que ele vai mandar funcionários suficientes para as escolas. Isso, para mim, é inadmissível. Não tem condição. Gente, eu sou voluntária das escolas, sempre estive presente, participo do conselho, participo da PM, participo de tudo que for preciso na escola.
tudo, até agente escolar. E eu falo isso mais uma vez, que participei da outra live sobre os agentes escolares, são primordiais dentro da escola. Não tem condições de se retornar a uma escola pública na situação em que elas se encontram. Não tem funcionário. Não existe funcionário. Como é que eu vou ter confiança de colocar o meu filho, como falou-se aqui várias vezes, que ele vai ficar com a máscara, que ele não vai abraçar o amigo, que ele vai entender? Eu estou falando isso pelo meu filho de 9 anos e eu estou falando pela minha filha, que já entende de tudo isso e que também está morrendo de saudade dos colegas. E que numa viradinha de olho de alguém que está ali olhando, ela vai querer abraçar um coleguinha. Não tem jeito. Eu tenho aqui comigo, gente, um plano de retomada do governo do estado na rede estadual. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Aqui é falado como que vai ter que ser feito dentro da sala de aula, quais os cuidados que têm que ser tomados, o álcool gel, biriri, bororó, e eu vou olhando, porque tem que ter, vai ser aferido a febre, né? Quem que vai aferir? O governador vai lá dar uma ajuda para aferir? Porque a gente não tem funcionário. A gente vai tirar o professor da sala de aula para ir lá ajudar na entrada e saída do aluno? Também não vai tirar, porque não cabe a ele isso, que acho que cada um tem a sua função dentro da escola. Você vai tirar quem trabalha ali na secretaria? Você vai tirar o coordenador da sua função para olhar o aluno? Não dá, não tem jeito. A questão da limpeza é outra coisa. O que adianta eu ter um monte de galão de álcool gel, várias máscaras, se eu não tenho pessoas para poder utilizar corretamente aquilo? Aí o que acontece? Aí a escola também grita pelos pais para serem voluntários. Óbvio, a gente, né? A gente vai de coração aberto, a gente participa, mas, gente, desculpa falar, não é a nossa obrigação. Isso que me deixa irada, não é a nossa obrigação. A obrigação do governo mandar o funcionário para a escola. Cadê os agentes escolares dentro da escola? Paulo Rossi tem quase 1.200 alunos. Eu tenho 3 agentes escolares. 3, Fundamental 1, Fundamental 2. Eu tenho o Rui Bloin com o período da manhã, tarde e noite. E assim, quase 1.800 alunos, eu tenho 2 agentes escolares. 2. E eu voluntario. Aí eu sou voluntária, já entrei voluntariando, que é justamente para estar lá, para conhecer a escola, para saber no que eu posso ajudar. Eu entrei esse ano no Rui Bloin, não tive ainda a oportunidade de conhecer muita coisa da escola, mas já estava presente de alguma forma, né, quando tudo começou. Então, gente, é muito difícil. Já, como falo, né, normalmente é difícil manter o aluno dentro de sala de aula, é difícil manter o aluno, por muitas vezes, mandar sair de cima da cadeira, que fica sentado na cadeira, desrespeita professor, não tem funcionário para ajudar. Aí você acha que eles vão obedecer? Eles vão ficar com máscara, tudo bonitinho, eles vão obedecer tudo que tem que ser feito? Não vai. Falo de boca aberta, que boca cheia. Não vai. É um absurdo. É um absurdo. Outra coisa, deputado, que eu gostaria de saber também, nós temos em uma das escolas professores que têm mais de 60 anos. Esses professores provavelmente não vão poder voltar, não é isso? Pelo que se é dito, as pessoas que estão em risco, né, na fase de risco, eles os alunos que sejam no grupo de risco, eles não vão voltar. Então, quer dizer que esses professores também não voltarão. E aí? Aulas vagas. Que maravilha! Aluno pelos corredores. Quem vai olhar? Quem vai olhar? Então, são N fatores. N fatores. Não tem nem o que falar. Por mim, meus filhos também não voltam.
Não volto. Ana, e sem contar, Ana, que vocês passaram por um momento difícil no ano passado, que não tinha nem um funcionário do quadro de apoio. Nenhum. Nós quisemos até não reabrir a escola, deputado. Exatamente. Era o segundo semestre, íamos abrir a escola sem nenhum agente escolar. A diretora estava desesperada, estávamos desesperados e fomos, né, graças a Deus, recorremos ao senhor, gritamos ali o que pudemos e conseguimos fechar esse ano com 3 agentes na escola, mas para 1.200 alunos, a gente fala, não tem lógica, não tem lógica. Então, se é para gritar, eu estou gritando, pelo amor de Deus, precisamos de funcionários, precisamos de agentes escolares nas escolas, senão não tem condição de voltar. Não tem, gente. Não tem como. E, bom, fica aí a minha revolta, essa é a verdade. Eu não... Tem uma pessoa com você, não é isso, Ana, que vai falar também? Sim, o senhor Heraldo. Posso colocá-lo já aqui? Pode colocá-lo. Tudo bem, deputado? Boa noite. Bem, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, vereador. Já de algum tempo acompanho a sua carreira na Assembleia de São Paulo, tenho um apreço muito grande pelo senhor, né? E assim, eu tenho conversado muito, eu sou vizinho da Paula aqui, e o meu filho está no mesmo colégio que a filha dela, o Rui Bloin. Para falar em pandemia, nós temos aí N fatores que realmente tá afetando a vida da gente, né? Então, se eu começar a falar aqui, eu vou levar mais de meia hora e vou ficar repetindo tudo que o pessoal já falou também. Então, eu vou mais direto ao assunto que é a escola, né? Eu já tenho, há uns 2 meses atrás, eu comentei com a Ana e falei, Ana, não tem condição de voltar à aula mais esse ano. Esse ano não tem. Isso lá, 2 meses atrás, no começo, eu já estava enxergando um pouquinho lá na frente, que isso ia ser um prejuízo danado para os nossos filhos, né? O Rui Bloin, que é a questão dos nossos filhos, conta com uma faxineira para a escola toda. Uma faxineira. Como é que vai higienizar aquela escola com uma faxineira de manhã e uma vai embora e vem a outra para fazer à tarde? Como é que ela vai fazer a higienização disso? Entendeu? Então, é muito complicado. Se a escola, o ano passado, não tinha condições de contratar professor para colocar professores naqueles que estavam doentes, imagina agora. Imagina agora como é que vai fazer com professores com mais de 60 anos. A Ana acabou de me perguntar, tem professor com 60 anos? Tem. Tem uns 3 professores que já estão ali nos 60 anos, um pouquinho mais. Se o ano passado não tinha condições de colocar professor substituto para aqueles que estavam doentes e não se tinha pandemia, imagina agora. Como é que vai fazer? Um agente escolar. O Rui Bloin hoje ele conta com 1.700 e alguns alunos. É gente pra caramba. Não tem como. E outra, uma coisa que eu venho debatendo muito com o conselho do Rui Bloin, não sei quem aí falou sobre o secretário fazer a avaliação de como é que foi esse período de aula virtual, né, ou aula remota, tudo. Meu filho vai prestar vestibular esse ano. Eu quero saber com que base, se nós já somos com uma qualidade deficitária no ensino público, com que base meu filho vai fazer o Enem? Ele vai só fazer lá o vestibular por fazer. Essa que é a realidade.
Então, nós temos N problemas. Nós temos problema de funcionários para tomar conta dessa criançada, e como bem a Paula e outras mães aí já falaram, essa criançada não vai se conter. Ah, estou com saudades, e vai querer dar abraço, beijo, tal. Não vai conseguir segurar um monitor para a escola toda, uma faxineira para a escola toda. Quer dizer, o Estado não tem estrutura para fazer com que os nossos alunos voltem a salas de aula presenciais. Não, o Estado não tem essa condição. Essa que é a verdade. E outra, tem mais. Eu, quando começou a pandemia, no começo eu não acompanhava. Hoje eu estou acompanhando, todos os dias eu verifico, deputado, quantas pessoas estão morrendo. Lembrando que hoje nós chegamos a 1.300 pessoas. Hoje, terça-feira, saiu agora, e o estado de São Paulo lidera o número de mortos e de contaminados em toda a América Latina. Não só no Brasil, em toda a América Latina. Eu faço questão de acompanhar exatamente para ver essa situação. Nós não estamos conseguindo declinar. Nós já chegamos no topo há 2 semanas atrás, a 430 pessoas morrendo no estado. Dessas, 190 em São Paulo. A curva não desce. A curva não desce. Isso é que é preocupante. Isso que me preocupa. Nós estamos, só para concluir, nós vamos acionar, o Ministério Público já foi acionado, nós vamos acionar o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, e vamos às cortes internacionais denunciar o que nós chamamos de genocídio da educação. Que nós vamos ter mortes de professores, de gestores, diretores, coordenadores pedagógicos, agentes de organização escolar, de pais de alunos, dos seus avós, dos avós das crianças e de membros da comunidade. É uma irresponsabilidade criminosa essa volta às aulas, que está sendo, na verdade, pressionada por detrás dela, são os interesses da Fiesp e da Associação Comercial. As escolas particulares é que pedem para que volte às aulas, né? Pressionando tanto o governo estadual como o governo municipal. E eles cedem ao poder econômico. Mas aí nós vamos fazer a resistência de várias formas, na Justiça, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, nós vamos nas cortes internacionais, no Tribunal de Contas, e com a mobilização da sociedade, dos pais de alunos, que não vão enviar os seus filhos para as escolas, e os professores não vão para as escolas. Haverá greve geral da educação, haverá desobediência civil, porque é unânime, a comunidade escolar é contra, ela sabe os perigos que ela corre com essa volta sem segurança sanitária às aulas. Só para concluir, que eu vou passar para as outras mães, para a gente Só posso fazer uma parte, deputado? Eu estou fechado já há 2 meses e não mandar o meu filho para a escola. Mas uma pessoa me alertou o seguinte: você não vai mandar seu filho, mas ele tem que cumprir uma carga de presencial de aula, senão ele não vai poder cursar o ano seguinte, porque eu quero que meu filho seja reprovado para no ano que vem ter uma aula de um terceiro ano de qualidade, que é o que nós não temos tendo esse ano. Isso me preocupa. É a única coisa que me preocupa, porque eu já estou fechado há mais de 2 meses e não mandar meu filho para a escola. Obrigado e desculpa tomar o tempo de todos. Eu que agradeço a sua participação, a sua e da Ana. Foi a participação dupla. Obrigado. Aí, né? Muito obrigado. Eu quero chamar, então, a Dani Zozzi. Dani, que é mãe de aluno. Olá, boa noite a todos, a todas. Queria agradecer esse espaço de fala, que eu acho que é essencial, né? Trazer esse debate, ouvir todas as partes envolvidas. Eu sou mãe de uma menina que frequenta uma EMEI, também na região da Lapa, ali da Leopoldina, assim como outras mães aqui também representando. E o que eu queria focar assim, na minha fala, né, acho que as mães, as pessoas que aqui falaram já trouxeram muitos elementos importantes, né, que colocam, mas acho que um debate essencial, eu trabalho na área da saúde,
trabalha ali na região, né, da Zona Sul do município de São Paulo, e eu acho que é uma questão essencial, né, que para a gente debater, é que acho que a pandemia também ela está trazendo uma lupa para questões já antigas, né, que a gente já vive, né, então a gente já vê um pouco do sucateamento, inclusive da educação, né, tirando recursos, e eu fico pensando muito o que está em questão, né? Acho que todas as coisas que estão acontecendo e esse plano de retomada, eu entendo que é muito precoce, em geral, na sociedade, né? Que a gente começou a fazer a reabertura antes mesmo da gente estabelecer, né? De a gente estabilizar a curva de crescimento do contágio. E isso a gente coloca em risco. Então, acho que o que eu estou vendo muito forte é uma banalização mesmo da vida, né? Então, acho que a gente, como vocês estavam falando, os números estão crescendo, a gente tem um número muito alto de mortes, estamos liderando aí, né, negativamente esses rankings, e aí essas questões parece que não surgem. Você fica lotando um monte de informações e a gente está atendendo aqui que interesses. Assim, a gente não está atendendo os interesses, inclusive, das famílias, que muitas dessas pessoas, inclusive, dependem das escolas, né, como um lugar também para se alimentar. A gente está falando aqui, né, assim, como outras colegas também falaram, a gente está num lugar privilegiado, mas a gente sabe que muitas vezes a educação ocupa esse lugar para as mães poderem trabalhar pessoas. Muitas de nós temos o privilégio de poder ficar em casa, ter pessoas para cuidar, mas tem um monte de gente que precisa, é trabalhador autônomo, se não vai trabalhar, não tem como deixar os filhos, então eu acho que essas coisas vão colocando a desigualdade, muitos não receberam cartão merenda, né? Então a gente acho que tem muitas questões que tem que estar em pauta para a gente discutir, e a abertura das escolas, assim, eu fico pensando que interesses que a gente está tentando atender, né? Eu vejo muito como mais atender os interesses de uma pressão econômica, né? Acho que também a abertura precoce dos comércios também diz respeito a isso, ao mesmo tempo também que a gente vê essas coisas em relação à escola. A gente sabe que muitas escolas particulares, escolas também assim, estão fechando e estão fazendo uma pressão porque, né, para poder funcionar nesse sentido. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma pressão justamente para a gente olhar essas questões, assim, que com a pandemia, isso é uma coisa que me preocupa muito, né, pensando não só como mãe, né, de uma criança que frequenta a rede, mas também pensando nessas questões do que eu vivo no meu dia a dia na saúde, de quanto isso tem acentuado outras questões, né, e como isso também tem aumentado a desigualdade social. Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, juntando essas áreas, né, que eu acho que são essenciais, né, da saúde, da educação, para a gente poder problematizar e trazer essas questões e cobrar isso do poder público, justamente esse tipo de ação, da gente discutir o que de fato é essencial, porque eu acho que isso, de uma certa forma, parece que você está mascarando um problema, né? Então, você vai tentando trazer outras questões e você não discute o que é essencial, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, acho que é muito precoce. Outros países que a gente vê que tentou abrir a escola, outros estão abrindo por último as escolas, né? E ainda alguns países que tentaram retomar a abertura das escolas tiveram que voltar atrás dessa decisão, justamente porque quando a gente vai pensando nisso, por mais que as crianças não tenham, se você acompanhar os números, não é o maior número, né, de mortes, enfim, mas é um foco importante de contágio, disso você levar para outras pessoas, né? Então, enfim, acho que isso é muito precoce, né? De fato, eu estou num lugar de privilégio, que eu tenho a possibilidade de não levar minha filha na escola, como eu pretendo, né? Não levá-la, não vou retornar esse ano, porque não é seguro. Eu acho que, enfim, acho que é uma questão muito delicada, acho que eu tenho essa condição, mas eu fico pensando quais são as condições para essas pessoas que não têm, né? Como é que isso? Então, acho que o que a gente precisava problematizar, que o governo precisava responder, é justamente essas questões, não tensionar para uma abertura precoce, com umas consequências sem recurso, né? Então, acho que a gente está vendo na educação ao longo do tempo, tirando esses recursos da educação, né? Que a gente sabe que tem um tensionamento, e São Paulo, assim como acontece na saúde, que é o modo que eu vivo, a gente tem um processo de privatização importante, que eu acho que eu fico muito me questionando quais são os interesses reais, né? A gente aqui, eu vi muito forte isso na fala de vários de vocês,
de colocando quanto que a gente está sucateado, falta RH, falta verba, falta um monte de coisa. E aí, você acha que esse não é o gancho, de repente, para começar aí um processo de privatização da educação pública? Então, eu só fico me questionando, observando essas coisas, e quanto a gente, enquanto sociedade, como pode, né, reivindicar os direitos, de potencializar e fortalecer a educação pública, né, que ela merece também isso, e a gente não pode, nesse momento também de fragilizar, de todo mundo estar mais frágil por conta da pandemia, né, que a gente também não, que essas coisas acabem esgarçando um pouco mais, né? Então, por falta de pessoas de limpeza, falta de RH, como todo mundo já colocou aqui, né, de não ter essas condições. E, enfim, acho que a gente tem que estar atento e, de fato, mesmo se mobilizar para que seja, de fato, discutido e pontuado as coisas essenciais que devem ser discutidas e não mascarada atrás de outras questões. Era isso que eu queria contribuir. Agradecer o espaço de fala. Muito obrigado, Daniela. Você falou em privatização, inclusive da saúde, e hoje o Celso até participou de um ato contra a privatização do Hospital do Campo Limpo, que está sendo entregue para uma organização social de caráter privado. E você falou também dos cortes dos orçamentos da educação. Isso é geral no Brasil, até por conta da emenda 95, que foi aprovada em 2016 e congelou os investimentos em todas as áreas sociais, na educação, na saúde, na cultura, na assistência social. Todas as áreas foram congeladas e perderam investimentos, sobretudo educação e saúde. Eu quero chamar, então, agora a Cristina Morsi. Cristina. Libera o seu microfone, Cris. Agora sim. Ainda não está ouvindo, Não. né? Nós não ouvimos, Cris. Cris Morsi. Ô, Márcio, será que o telefone dela... não estamos te ouvindo. Teve algum problema no microfone dela. Será que é aqui, no nosso? Acho que não, eu estou tentando aqui. Se a Cris puder tentar sair e voltar, aí ela fala na sequência. Cris, faz o seguinte, sai do aplicativo e entra de novo. Acho que talvez, às vezes, fica muito tempo. Daí você... não estamos te ouvindo. Não ouvimos você. Sai do aplicativo e entra de novo. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para Lourdes Moribe. Lourdes, é isso? Lourdes? Cadê a Lourdes? Saiu também? Oi, não, estou aqui. Oi. Lourdes, a palavra é sua. Boa noite a todos, o vereador, deputado, a Júlia Blanc, a todos aqui presentes. Como eu sou quase a última, né? Eu quero endossar tudo que vocês falaram, porque realmente eu tenho um filho de 15 anos, que está na escola também estadual, o Rui Bloy, junto com a Ana Paula, junto com o Heraldo, e também não vou deixar meu filho ir na escola. Eu sou mãe e também sou professora. Eu dou aula desde meus 17 anos, hoje já atuei na escola estadual, dei aula há muitos anos em colégios particulares, mas hoje ainda dou aula, mas eu dou aula presencial, agora estou dando aula online, mas para alunos de 5 anos até 90 anos, eu dou aula particular, para Enem, tá? Então, assim, é muito triste o que nós estamos vendo, porque, assim, o meu filho de 15 anos, tenho minhas 2 filhas já formadas, estão também na linha de frente à pandemia, elas trabalham em hospitais. E isso que está acontecendo não é só na Rede Globo, que falam, olha, não. Minhas filhas falam, mãe, todos os dias está tendo morte. E eu vejo isso porque essa semana mesmo, passada, teve 2 amigas minhas da minha faculdade que estavam com problema, estavam com Covid. Quer dizer, o pai está internado e ela ainda está com trombose devido ao Covid. Então, meu filho não vai frequentar a escola por N motivos que já foram falados. Não existe ali, a Ana Paula mesmo falou, ela é voluntariada, ela vai lá, não tem agentes, não tem limpeza. Como que pode que meu filho, ele está agora fazendo lição, ele fala, mãe,
eu estou louco para voltar para abraçar. Eu falei, Natan, você não vai abraçar ninguém. Como que a gente consegue explicar para um adolescente que ele não pode abraçar? Que ele falei, não importa se é criança, se é adolescente. Quem me conhece sabe que eu adoro abraçar. Então, como que pode mandar essas crianças para uma escola que não existe? A gente não existe. Faxineira é uma só, não existe. Organização, eu sei que tudo isso é político, mas a política, ela está pensando em quê? Só na parte econômica e não na vida. E como a Júlia mesmo falou, né, a saúde mental é muito importante, porque já cientificamente, já está comprovado que os maiores suicídios são o quê? Na polícia, os professores e na enfermagem. Minhas filhas trabalham na enfermagem, e elas falam, mãe, hoje estou sendo psicóloga, viu, Júlia Blanc, das minhas filhas, porque é muito triste. Eu também fiz psicologia 2 anos só, mas amo essa área. Então, assim, os professores, como que eles vão voltar? Se eles estão, eu vejo, acompanho meus filhos em todas as lições, tudo. Como que eles vão voltar? Eles não têm condições nem humanas, nem psicológicas de estar voltando. Porque, assim, nessa pandemia, realmente é para nós estarmos aprendendo a nos reinventar, a estar aprendendo a viver 25 horas, ou nem 24, com nossos filhos, a amar novamente, porque a gente às vezes não tinha tempo, né? Mas eu acho que essa parte os políticos não estão vendo. Para eles o que importa é só a parte do dinheiro, a parte da vida, para eles não importa, que nem o Thiago falou. Eles querem só colocar número de aulas. Vou ter aulas sábado e domingo. Gente, eu fiz um curso sobre especialização de Kumon. O aluno de memorização, eles não conseguem ficar, por exemplo, 2 horas no computador estudando. Por quê? Para eles, existe a parte, a Júlia pode falar isso mais do que eu, até na cabecinha deles, existe uma parte que você consegue absorver. Depois, aquilo lá é só jogado e deletado. Porque a nossa mente, ela tem 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. Quando você sobrecarrega demais, as coisas vêm e saem, são deletadas. Então, não é a quantidade de matéria que se dá, tem que ser dado o quê? A qualidade. Então, esse ano, para mim, meu filho não vai voltar, que eu prefiro meu filho que reprove, que aprenda de novo, que eu dê aula, que ele fica comigo, eu beijando, abraçando, do que ele ir na escola. Porque, assim, na Dinamarca, na França, no Reino Unido, voltou às aulas. O que aconteceu? O número de alunos infectados levou para a mãe, para a tia, para a avó, dentro de casa. O que aconteceu? Teve muito mais mortes. Então, assim, é uma coisa muito importante nós nos unirmos. Eu quero só finalizar com uma história, eu falo isso até para os meus alunos, eu dou aula para os alunos grandões e falo, professora, a história é demais. Eu falo que são contos que fazem nós crescermos como gente, como pessoas. Uma vez a Júlia Blanc, que eu conheço muito ela, que ela é maravilhosa, ela falou assim, que nós temos que ser que nem águias e não que nem galinhas, porque as águias voam e as galinhas ciscam. Daí comecei a pensar e falei, sim, as águias, elas voam, mas eu achei muito bonito, quero deixar para vocês, para todos nós nos unirmos nessa hora, deputado, vereador, para nós nos unirmos nessa parte de não permitirmos que o governo faça isso com nossas crianças. Por que a águia, vocês sabiam que as águias duram 70 anos? Sabiam disso? Eu vou dar uma historinha para vocês, mas é importante, tá? Eu faço para meus alunos, as águias duram 70 anos, só que quando elas chegam na idade de 40 anos, o bico delas, ele vai se curvando, ficando gasto, as unhas, né, vão ficando também gastas, vão se curvando, e as penas delas vão ficando pesadas. Daí elas têm 2 opções. Ou elas ficam lá quietinhas em cima do morro, pensando, eu vou morrer. Ou elas fazem o quê? Elas querem fazer um processo de renovação, que é o que nós vamos fazer, nós vamos mudar essa história desse Brasil, desse país, porque nós vamos mudar. O que elas fazem? Elas pegam,
ela vai para um topo numa montanha e com força muito grande, ela pega o bico dela e vai raspando na rocha. Raspa, 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 até que o bico caia. É uma dor incrível, deve ser uma dor terrível, né? Perder o bico. Só que ela faz isso, olha só como é sábio os bichinhos, nós temos que aprender com os bichinhos. Daí ela tira o bico. Com o bico, depois de algum tempo, o bico volta, ela arranca o bico, ela arranca todas as unhas, uma a uma. Depois as unhas vão crescendo, isso é fato, não é brincadeira não, não é historinha não, é fato. Daí elas vão arrancando as penas. Depois, com as penas novas, unhas novas e um novo bico, com 40 anos, elas voltam a voar. E duram mais 30 anos. Então, nós precisamos ser assim. Precisamos nos unir e estar mostrando que o país e as pessoas precisam pensar em vidas e não só em dinheiro, porque o dinheiro não traz vida, traz bem-estar, mas a vida é muito diferente. Então, eu sou contra voltar às aulas, porque eu amo meu filho, e meu filho não vai para a escola. Obrigada pela oportunidade, desculpa, eu falo demais como professora, mas eu acho que é importante. E lembre dessa, nunca sejam que nem galinhas, sejam sempre águias. Boa noite, obrigada. Muito obrigado, professora Lourdes, Obrigada. que é mãe também de aluno e contou uma historinha bem interessante, que é uma lição de vida para todos nós. E Lourdes, você tem razão, a vida vem em primeiro lugar. Qualquer circunstância, sem vida não há educação, não há trabalho, não há economia. Eu quero chamar, então, acho que a Cris voltou, Cristina Morse. Cris, vê se dá para agora a gente ouvir a Cris. Não, né? Opa, Cris, não ouvimos você, Cris. O que está acontecendo? Ela não tem um fone. Será? Ô, Cris, você tem algum fone para colocar? Fone de ouvido. Fone de Ou ouvido. talvez aumentar o volume do celular, não sei, de repente está baixo. Será que ela não consegue pegar o celularzinho, tem um botãozinho para ela tirar o áudio? Cris. Ela está ouvindo a gente, ela ouve, ela só não consegue falar, congelou a imagem dela, ela saiu, né? Tem a Sheila, vamos falar com a Sheila. Sheila está no ar ainda? Sheila. Aí está, Sheila. Então vamos até enquanto a Cris volta, passar para Sheila Campos. Boa noite. Boa noite, Sheila. Eu sou mãe de 2 crianças da rede municipal e sou professora da rede estadual. Na minha opinião, não tem como retornar às aulas. Por quê? Porque os professores também não estão preparados psicologicamente para lidar com os problemas que os alunos tiveram durante essa pandemia, durante essa reclusão. A situação dessas crianças, o que vivenciaram, fora as condições de higiene, já estou sendo um pouco repetitiva, né? Já falaram da situação de higiene. Não tem como um professor controlar 29, 30 alunos numa sala de aula com distanciamento, não tem como ter distanciamento. Eles vão querer se abraçar. Eles ficaram 4 meses distantes uns dos outros, vão querer abraçar, vão querer... Criança tira a máscara. A minha filha tem 6 anos, está no primeiro ano do ensino fundamental. Eu precisei levar ela numa consulta, ela ficou 5 minutos com a máscara dentro do Uber e já tirou. Eu tive que fazê-la colocar novamente. Fora que crianças são transmissoras. Elas podem ter a imunidade melhor do que a nossa, porém, elas são transmissoras. Os adultos irão correr risco, porque se ela pode pegar o Covid, porém, pode não surtir efeito, não ter os sintomas.
Porém, um idoso que convive com elas podem pegar e eu estou um pouco nervosa porque devido a essa situação, eu estou com ansiedade. O ano passado eu tive ansiedade e esse ano novamente eu adquiri, porque são muitas cobranças da escola, trabalhos virtuais, muitas reuniões que nos estressam e eu estou um pouco nervosa. Eu espero só que as pessoas que eles entendam que não tem condições de retornar. Não tem condições, não tem... A situação está crítica, a pandemia ela não foi controlada. Sheila, é muito importante o seu depoimento, porque você tem 2 lugares de fala, como mãe de alunos da rede municipal de São Paulo e como educadora, como professora da rede estadual. Você também conhece bastante a situação da rede pública de ensino, sabe das dificuldades todas. Então, você também está na mesma linha e você não vai arriscar a vida dos seus filhos, nem a sua também. E a sua ansiedade é a nossa, é de todos nós estamos ansiosos. Eu até queria que depois da fala da Cristina, que é a nossa psicanalista, que é a nossa psicóloga, fizesse o encerramento da nossa live, deixando uma mensagem aqui para todos nós, né? Que estamos ansiosos, estamos todos preocupados. Não é fácil ficar em casa nessa incerteza. Então, isso gera mesmo ansiedade, medo, preocupação. Às vezes, a gente sucumbe. Nós somos humanos, né? E o humano sente isso, sente ansiedade. Mas aí nós vamos ouvir aqui a nossa psicanalista, a nossa psicóloga. Obrigada, deputado. Tá bom, vamos então. Muito obrigado pelo seu depoimento, Sheila. Foi ótimo. Eu quero agora ouvir a Cris. Voltou, Cris? Será que agora dá para ouvir? Agora sim. Aí, estão tentando me calar, mas não vão conseguir, entendeu? Vamos lá, Cris. Então, é o seguinte, eu tenho 2 filhos. Aliás, primeiro, boa noite, desculpa. Eu tenho 2 filhos em colégios diferentes, né? Tem a minha filha de 15 anos, de 14, vai fazer 15 ainda, que estuda aqui na Aclimação no Majaraci, e o meu filho que estuda aqui na Ana Rosa, no Maestro Fabiano Lousano. Então, são 2 escolas maravilhosas, muito bem cotadas entre as do Estado, né? A minha filha faz período integral e o meu filho meio período amanhã. E, assim, eu acho que existem vários fatores aí que estão forçando essa volta. Muitos pais estão aprendendo com a pandemia a conviver com seus filhos, que eles não sabiam que era ser pai até então, né? Então, eles punham as crianças na escola, as crianças iam para a escola, depois iam para curso, iam para não sei o quê, enquanto se trabalhava, mal se falava no fim de semana, né? E aí entrou o pânico, porque tiveram que se tornar pais de verdade. Então, eles não aguentam mais essa responsabilidade, porque não é fácil cuidar de uma criança, não é fácil orientar. E a maioria das pessoas não está preparada para ser pai e mãe, né? E eu via isso porque eles não participavam nem sequer das reuniões de pais e mestres, nem isso eles estavam fazendo. E agora teve uma reunião, há pouco tempo, do colégio da minha filha, tinha 145 pais na reunião. Eu falei, meu Deus, apareceu. E aí todo mundo falando que tinha que voltar, e falando do que é ótimo as aulas que estão tendo online, e que briga com o aluno, porque aluno que fala que é muita coisa que estão querendo passar, está fazendo mimimi, né? E não é, por exemplo, a minha filha não consegue. Eles querem passar um conteúdo que eles nunca deram para as crianças. Eles acham que as crianças vão ficar 8 horas na frente de um computador, ou de um celular, ou da televisão, para estudar. Não vai, não consegue. Eles não conseguem prestar atenção em sala de aula, né? E na sala de aula eles não dão tudo isso de conteúdo,
que eles estão dando, porque agora eles têm que mostrar serviço, os professores, então eles estão mandando muita coisa. E aí entra aquela briga, porque existem aqueles professores que realmente se dedicam e aqueles professores que não aguentam mais fazer esse tipo de aula, né? E aí eles querem que volte a aula presencial. Mas como? Se nem papel higiênico eles colocam nas escolas. E olha que eu estou na aclimação, certo? Eu fico imaginando o que é numa escola lá no Grajaú, no Capão Redondo, na cidade Ademar, onde é o maior nível de mortes, certo? Como é que eles vão cuidar das crianças? Eles não têm responsabilidade para eles, eles não têm condições de se responsabilizar com isso, né? Nenhuma das escolas. Na escola da minha filha, eles almoçam lá. Como é que pode? Porque eles saem de lá às 4 horas da tarde. Oi? Almoço, café da manhã e lanche da tarde. São 3 refeições. Como é que eles vão fazer? Né? Não tem funcionário mesmo para cuidar, para prestar atenção, para correr atrás de criança nessa idade. Para a gente, mãe, né? Qualquer idade é criança. Mas, mesmo assim, os adolescentes não têm responsabilidade. Porque eles querem... A escola é um lugar que você aprende a compartilhar e é um lugar que você aprende a socializar. Então, você quer tirar os 2 principais, além de aprender. Então, das 2 principais funções da escola na vida de uma criança vai falar o quê? Não vai poder compartilhar nada, não vai poder socializar nada. Né? Não tem condições isso. E outro problema, aonde mais há contaminação? Entre as pessoas que usam transporte público. A maioria das crianças, para se dirigir para a escola, tem que usar transporte público. E aí vai ser uma contaminação maior ainda. Quer dizer, é uma loucura isso, é uma loucura. Outra coisa, fala que realmente não pode fazer uma criança repetir de ano, porque vai ter a evasão escolar. Então, vão esperar que daqui a 2 anos se seja tudo normal. Mas se voltar à aula, a escola particular vai sair na frente. Então, aí vai abrir mais ainda essa defasagem escola estadual, escola particular. Né? Então, é uma coisa que vai ficar sem pé nem cabeça. O negócio vai desandar geral. Não sei nem o que sugerir para fazer. Né? O meu filho está terminando o ensino médio esse ano, ele terminaria o ensino médio. A minha filha também terminando o fundamental. Ela vai ter que passar 2 anos aprendendo o que ela não aprendeu esse ano. E o meu filho vai passar esse ano, e aí no ano que vem ele vai ganhar um bônus de 1 ano sem ter nota, sem ter nada, para ele aprender a matéria que ele não teve. Não sei o que dizer. Realmente eu não sei, só sei que... E agora, eu acho que vai ter que ter toda uma metamorfose na educação, porque não tem condições de voltar à aula agora. Eu estou fazendo um curso de designer gráfico no Instituto Dom Bosco, e também foram suspensas as aulas, era para eu ter me formado já. Só que agora a gente vai, sei lá quando, continuar. Né? Mas eu não posso botar a minha saúde em risco, a saúde dos meus filhos em risco, fazendo eles irem para a escola. Não concordo mesmo com essa volta, espero que não cedam à pressão e que prestem atenção nisso, porque estão achando que é brincadeira, estão achando que não vai ter contaminação, né? E vai aumentar o negócio, já está trágico, e aumentar mais ainda. Quantas pessoas vão morrer, vão precisar morrer para que eles acordem e vejam que tem coisa que não dá para ser, que vai ter que ter paciência, tem que olhar o lado bonito, tem que ver que a poluição diminuiu, que no mar dá para ver golfinho, dá para ver pinguim, dá para ver baleia no litoral sul. Né? Um lugar que era totalmente poluído e que foi limpo. As outras cidades também que tiveram os bichos começando a sair do mato, porque está tudo mais calmo, mais tranquilo. Então, olhar o lado bom, realmente desfrutar dessa convivência com os filhos, essa convivência familiar, que é o que está segurando as pontas esse ano, né? E deixar
para resolver o problema de educação num âmbito muito maior. E não simplesmente voltar à aula, botando todo mundo em risco, achando que isso vai resolver o problema, porque não vai. Vai ser um problema a mais. Cris, você confirma todo esse debate que nós fizemos e que é um consenso mesmo, em primeiro lugar, a vida, né? E depois vem a educação, vem os conteúdos, né? Mas esse momento é o momento da defesa da vida. Esse é o principal objetivo de todos nós. Tá, Cris? Muito obrigado pela Só sua uma coisinha intervenção. Que as pessoas têm que saber bem isso. Quem morre não consegue levantar nenhuma empresa. Né? Funcionário, então não adianta. Tem que estar com vida, com saúde, para poder ver como sair do buraco depois. E a educação tem que estar a serviço da vida, economia, e não o contrário, tá bom? Muito obrigado, Cris, pela sua intervenção, pelo seu relato. Eu quero, então, só antes de chamar a Júlia, só passar para o Celso fazer a despedida e a gente encerra com a Júlia, se ela concordar com a minha sugestão, com o meu pedido, logicamente. Então, com certeza, né, a gente sabia que ouvir as mães, ouvir as famílias, mães e pais, seria muito importante, né? E o governador, o secretário estadual da educação, o secretário municipal de educação e todos os secretários municipais de educação deveriam ouvir as educadoras, educadores e as famílias, né? Fazer o diálogo, fazer uma escola de fato democrática, né? Uma gestão democrática, ouvindo todos, para poder pensar numa forma de voltar. Nós não podemos, sobretudo por tudo que nós ouvimos aqui, nós não podemos voltar para essa escola que está colocada. Essa escola que está colocada não nos atende. Não nos atende como população, vai ser um genocídio completo a volta a essas escolas. E só complementando, foram colocados aqui detalhes das escolas estaduais, e eu digo que as escolas estaduais estão com esse quadro reduzido dos profissionais de limpeza nas escolas, e o secretário municipal de São Paulo, de Educação de São Paulo, ele copiou esse modelo do Estado, também do mesmo governo, copiou e trouxe para o município, baseado no CADTEC, e cortou abruptamente o número de trabalhadoras e trabalhadores na área da limpeza das escolas. Então, nós temos escolas com 1.500 alunos, 1.500 alunos com 3 pessoas para fazer a limpeza, em 3 turnos diferentes. Então, isso é um absurdo. Então, a escola municipal, a escola pública municipal aqui de São Paulo está colocada nesse patamar. Então, é inadmissível que a gente volte para essas escolas. E voltando ou não voltando, nós iremos aprofundar as desigualdades que já existiam nessa escola, essa deficiência toda já existia antes da pandemia. Então, é importante a gente frisar isso. Não adianta o secretário municipal de educação vir numa reunião, participei de uma reunião que ele colocaria 4 termômetros para medir a temperatura dos alunos na entrada e parece que estaria tudo resolvido. Primeiro que a gente não sabe quem mediria a temperatura, porque não tem trabalhadores, não tem servidores. Então, essa escola não nos atende. Então, muito obrigado pela fala de vocês, nos inspira a continuar lutando. É isso, vocês sabem o que está acontecendo nas escolas e é isso que a gente precisa defender. Não o plantão nas escolas e não a volta às aulas às escolas durante a pandemia. É isso que nós precisamos fazer. Brasil, São Paulo, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo são o epicentro da pandemia na América Latina. Não é possível que a gente vá aceitar uma condição dessa. O capital econômico, financeiro, falando mais alto do que os aspectos epidemiológicos. Então, muito obrigado a todos, boa noite e obrigado, Carlos. Parabéns pela iniciativa aqui de ouvir também as famílias. Muito importante essa live. Obrigado, vereador Celso Gianazzi. Então, vamos ouvir a Júlia. Vai deixar aqui uma mensagem final para todos nós. Para todos nós, Júlia, e para quem está assistindo. Há muita gente participando, deixando mensagens no YouTube, nas 2 páginas de Facebook que nós estamos transmitindo. Mais de 600 pessoas já assistiram, só nessa primeira etapa. Depois, essa live fica gravada no Facebook, no YouTube, e outras pessoas vão acessar. Porque o relato de vocês foi muito importante
É uma live inovadora no sentido de ouvir as famílias dessa vez. Júlia. Primeiro, eu queria te agradecer, tá, Carlos? Nunca vi uma pessoa assim, na categoria que você está, né? De ter essa sensibilidade, essa empatia e saber conduzir tão bem, né? As reuniões e os debates que eu tenho assistido. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, né? Ao Celso também e a todos vocês, pais, né? Mas eu estou realmente impressionada com essa questão. E obrigada, né, pela oportunidade. Eu acho que a gente falou e debateu, e tem uma coisa importante, né? A força de um governo, sempre, se nós olharmos a história, é do povo. Então, um governo, ele entra e sai pelo povo. Quem manda é o povo. Se nós, pais, não estamos seguros, é simples, nossos filhos não vão para a escola. Se o Dória deseja, né, que as escolas sejam reabertas, nós simplesmente não mandaremos nossos filhos, né? Hoje mesmo, olha só, né, que deslize, o pai da minha amiga está tendo a missa de 7º dia, né? Ele faleceu de Covid, com 80 e poucos anos, e eu tenho meus pais também acamados, e é uma realidade, né? Realmente é um terror, estamos apavorados, nunca vivenciamos isso, e não se trata de voltar ou não desse clima de férias, que é o que está sendo vendido agora, né? Essa manipulação, né, de massa. Simplesmente foi muito bem colocado. Nós ainda estamos em pandemia, né? Então, é simples assim. Ainda estamos em pandemia. Então, não tem o que interesses escusos e políticos e de poder, né, que a força de poucos políticos queiram mandar em nosso povo, né? O meu recado, né, como profissional da área da saúde mental, né, para os senhores pais, para todos nós, né, é que a gente saiba tirar um proveito positivo de tudo na vida, né? Então, diante dessa situação muito desconfortável, né, que nós estamos encarcerados em casa, isso nós normais, né? Porque a maioria que a gente conhece por aí vendo não está vivenciando isso, não está se cuidando, e é por isso que quem sofre, né, muito bem colocado pela Lu aí, são os profissionais da saúde, né? Enquanto a gente vê pessoas tendo vida normal, quem sofre é quem está ali na linha de frente, né? Então, muita gente nunca parou, né? Profissionais importantes. Então, nesse momento, né, o recado que eu daria mesmo é que nós temos aqui 6 meses, 4 meses para acabar um ano muito importante da nossa vida, onde a gente precisa reaprender, né, os valores familiares, né, a educação parental que nós estamos dando para os nossos filhos, se ela é assertiva, se ela não é assertiva. Então, acho que é um momento fundamental, né? Inclusive, eu cedi para o grupo nosso de WhatsApp um material muito bacana sobre os estilos de educação, porque a forma como nós lidamos com os nossos filhos e a forma como nossos pais lidaram conosco, a gente está reproduzindo essa sociedade, né? Então, se essa sociedade é insana, né? Onde a gente tem valores egóicos, egoístas, individualistas, né? Nós ficamos muito omissos, né? E é momento da gente tomar as rédeas dos nossos filhos, né? A vida, infelizmente, nos levou nessa correria, né, do capitalismo, as famílias terem uma configuração diferenciada do século passado, né? Hoje, mães e pais precisam trabalhar, filhos precisam trabalhar, então, o tempo de convivência é muito pequeno. E houve, então, esse momento de se delegar tudo aos professores. Eles são responsáveis por educar, por ensinar boas maneiras, por fazer o processo de aprendizado,
né? E agora a gente tem pais, nós, né, tendo que lidar em home office, com as tarefas de casa, com a educação dos filhos, e muitas vezes nós nos esquecemos que cor que eles gostam, quem são os melhores amigos deles, o que nós estamos proporcionando para essas crianças que vão ser o futuro da nossa sociedade e do nosso país. Então, assim, muito bem colocado por todos vocês, né? A segurança, mas se a gente está falando de bem-estar social, de saúde mental, de saúde física, eu acho que um bem mais precioso é que a gente possa restabelecer uma comunicação assertiva familiar, né? E essa comunicação, ela vem dos estilos parentais, né? Então, muitas vezes são apenas um que está cuidando, apenas uma mãe, às vezes um pai só, pais separados, às vezes o casal, mas um é autoritário, um é mais submisso, um é mais displicente, né? Um é mais superprotetor. E como gerenciar isso, né? Então, é um momento de revisão muito maior do que se preocupar em perder um ano letivo, mas aproveitar esse momento, né, realmente para a gente viver mais integrado, mais harmonioso, e esse resgate é único, né? Esse resgate de vida desse ano de 2020 é precioso, né? Então, essa é a mensagem que eu tenho, né? Sentado aí para falar para todos nós, né? Sei que já é tarde, mas a nossa tendência é só ver o lado ruim nesse momento, né? E se nós nos imbuirmos da nossa força, né? Eu sou uma pessoa muito espiritualista, eu sempre lido com a razão e com a ética, e por tudo que eu já vi, já estudei, uma coisa eu posso garantir para todos vocês. Quando a gente tem um desejo muito forte, né, de coletividade, de ir para frente, de união, tá ganho o jogo, sabe, Carlos? Tá ganho o jogo. Então, eu queria te agradecer por ter essa iniciativa, né, de estar lutando por todos nós, e você tem o apoio, sim, tem todo o apoio nosso, pode ter certeza, né, eu também tenho minhas redes sociais, e eu vou estar junto com isso, né? E todos vocês, estou à disposição também, né? O que vocês quiserem poder ajudar, vai ser um prazer muito grande, né? E que a gente possa estar em sã consciência, né? Olha só que curioso, né? Hoje, a academia que eu fazia, né? Ginástica, fechou em março. Fechou literalmente. E hoje ele me ligou e falou, olha, a gente fez uma avaliação e estamos continuando a academia com uma outra, né? E você pode continuar o seu plano aí, que você ainda tem direito a 3 meses. Aí eu falei, legal. Aí eu fiquei pensando, o quê? Eu vou dar o risco simplesmente porque decidem abrir, eu vou voltar para a academia, né? Para fazer um pouco de musculação, para a saúde. É a mesma coisa, vamos voltar para a escola, vamos voltar para as praias. Quê? Né? Vamos pensar na nossa família, assim, né? Todos nós temos indivíduos mais idosos. Então, assim como o pai da minha amiga faleceu, que ela fechou a porta da UTI, nem o viu, por cuidadoras que estavam assintomáticas, né? Não tinha nenhum termômetro para ver se estava 38, estavam assintomáticas e passou Covid, né? Então, nós estamos numa situação que não tem o que fazer, simplesmente não vamos, né? Seja com decreto, seja com o que for. Muito obrigado, Júlia, pela sua mensagem final. E você colocou uma questão importante. A saída é coletiva, realmente, não é individual. O mundo inteiro está passando por isso e nós vamos sair coletivamente dessa situação. Quero agradecer a presença de todos vocês, as colaborações da Regiane, da Lourdes, da Cristina, da Sheila, da Daniela, da Carol, Caetano, da Priscila, Celso Gianazzi,
da Luciana, do Tiago, da Ana Paula e do... Qual o nome dele? Evaldo. Evaldo. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Sheila, muito obrigado, Sheila, e força aí. Sheila, estamos todos juntos nessa, hein? Daniela. Deputado. Oi. Deputado. Oi. O senhor vai encerrar, só para aproveitar a audiência do senhor aqui das lives e tudo mais, para agradecer e para fazer um convite tanto aos senhores, a todos que estão assistindo. Quinta-feira, às 18 horas, se não me falha a memória, mas está lá na página do Cresce Butantã, só escrever lá no Facebook, Cresce Butantã, tem a nossa reunião ordinária do Cresce, onde todos e todas são extremamente bem-vindos a participar. A gente também tem uma reunião semelhante no Google Meet, que é transmitida ao vivo para todo mundo, então quem puder fazer essa gentileza de entrar lá e seguir a página do Cresce Butantã vai conseguir acompanhar a reunião e auxiliar a gente também, então fica o convite a todos. Só queria aproveitar essa audiência do senhor para fazer esse convite a todos. Obrigado. Obrigado, Tiago. E amanhã também, às 8h30, nós vamos fazer uma live com o Ministério Público Estadual falando do decreto do Dória, de volta às aulas. É uma coisa mais formal, mas para ver, o Ministério Público também tem, pelo menos o SEDU, que é contra a volta às aulas nesse momento. Então, se vocês quiserem também entrar e participar, amanhã às 8h30, no Facebook e no nosso YouTube também. Muito obrigado, pessoal, a vocês e também as pessoas que acompanharam o debate, deram sugestões, fizeram perguntas. Muito obrigado, boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite. Obrigado, hein? Boa noite.